Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web. E nesta aula nós vamos aprender como que nós trabalhamos com responsividade em vídeos, que é muito importante, porque quando nós estamos desenvolvendo para o web, nós temos que pensar que o site pode ser acessado através de um desktop ou também, da maioria das vezes, são acessados através de um dispositivo mobile. E é importante que nós venhamos desenvolver todo o nosso código que venha se adaptar, independente do dispositivo que está sendo acessado, tá ok? Então hoje nós vamos aprender como que nós trabalhamos com responsividade em vídeos e vamos já dar uma olhadinha aqui no que nós vamos construir. Eu vou acessar aqui meu navegador e nós temos aqui um vídeo onde eu estou usando através do iframe do YouTube. Nós podemos também trabalhar da mesma maneira que eu aplicar aqui para o iframe do YouTube, nós podemos também usar quando nós formos usar um vídeo do nosso próprio computador, tá ok? Então nós temos aqui o nosso vídeo e se nós diminuirmos a tela, nós podemos ver que o vídeo ele vai estar responsivo. Ele vai estar aqui no limite dele, onde eu apliquei um limite, mas nós podemos, se nós diminuirmos a tela, ele vai se adaptar normalmente. E lembrando que nesta aula eu vou seguir uma metodologia, a qual eu chamo metodologia OSI, a qual te possibilita você reter mais tudo que você está aprendendo. Se você não sabe do que eu estou falando, se quer saber mais sobre a metodologia, então você pode clicar aqui no cards ou aqui na descrição, vou deixar um link para você, onde eu ensino em detalhes, na prática, como funciona a metodologia OSI, tá ok? Então já vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código que nós vamos construir. Então basicamente nós temos a nossa estrutura HTML, nós temos aqui o título, temos o meta para definir caracteres especiais, mas não é o foco deste vídeo. Então nós temos aqui a parte do HTML, nós vamos definir uma estrutura principal, onde eu vou chamar de container, aqui vai definir o limite total do nosso vídeo. E nesse elemento aqui que vai acontecer a mágica, onde nós vamos definir qual vai ser as suas proporções, e nós vamos ver em detalhe também sobre a proporção de vídeo. E aqui nós temos o iframe, onde eu peguei do YouTube, mas neste lugar você também pode aplicar o vídeo do seu computador, por exemplo, colocar vídeo, o source, e aqui definir o vídeo que você quer aplicar aqui, tá ok? Que vai funcionar da mesma maneira, só vai mudar um pouquinho na seleção. Vamos olhar aqui na parte da estilização. Então nós temos aqui, eu estou seletando o iframe, onde ele vai ter 100% de altura e 100% de largura. Então estou seletando o iframe que eu peguei ali do YouTube, e se acaso você estiver seletando o seu próprio vídeo com a tag de vídeo, você pode mudar aqui, no lugar do iframe você coloca vídeo, tá ok? Mas nesse caso é iframe, então eu vou colocar o iframe. Se você não entende como funciona a inserção de vídeos, então vou deixar aqui também na descrição um link de um vídeo onde eu ensino em detalhes como que nós trabalhamos com a inserção de vídeos, tá ok? Então nesta aula eu não vou ensinar em detalhes sobre isso, mas se você quiser saber mais, se você não entende essa parte, então eu recomendo que você veja esta aula, tá ok? Então nós temos aqui a parte do container, onde estou limitando a sua largura total, será de 700 pixels, mas isso vai depender do seu projeto, do seu site que você esteja aplicando essa responsividade, então esses valores podem variar. Mas o mais importante está aqui, onde vamos definir este elemento, onde o iframe está dentro, nós vamos definir de acordo com a sua proporção. Vai ser 100%, que no caso vai ser de 700 pixels, ou dependendo da largura. Por exemplo, se eu ir para 350 pixels aqui, que vou diminuir na tela, então ele será 100% dos 350 pixels, que no caso será o total de 350 pixels. E vai mudar aqui também o padding top, ou seja, eu estou definindo aqui, não é um valor que eu fui testando até que cheguei nele. Não, eu defini aqui de acordo com a proporção do vídeo, e nós vamos ver em detalhes também como que nós calculamos este valor de acordo com a proporção do vídeo. E no caso do vídeo, da grande maioria dos vídeos do YouTube, nós vamos trabalhar com esta proporção, e nós vamos ver em detalhes também. E aqui nós vamos definir que será 100% de largura e 100% de altura, de acordo com essas medidas da proporção, tá ok? Você poderia simplesmente copiar esse código, aplicar aí nos seus projetos, que vai funcionar tranquilamente, mas é necessário que você assista esta aula para que você entenda como funciona a lógica, como é que funciona a estrutura, para que quando você aplicar de uma forma diferente nos seus projetos, você possa entender qual é a lógica para aplicar, tá ok? Agora vamos desconstruir o nosso código. Nós vamos ter aqui o nosso navegador e nós vamos ter a parte do container, onde nós vamos definir que a sua largura máxima será de 700 pixels. Tudo pode depender do seu site em que você esteja aplicando isso, pode ser menor ou maior, mas aqui eu vou definir 700 pixels porque eu não quero que venha ocupar toda a minha tela. Eu quero que ele seja 100%, mas ao chegar no 700
pixel, então seja limitado a esta largura. E nós vamos ter o nosso div vídeo. Aqui eu só coloquei uma largura somente para representar, mas quando nós não colocamos altura e nem largura, então este elemento não será visível na tela. Então nós colocamos aqui, seletamos pela class, colocamos div vídeo e nós vamos colocar a sua largura de 100%. Então qual é o 100% deste elemento? Será de 700 pixels, então ele vai ocupar todo o espaço que eu defini no elemento pai. E nós vamos ter também o padding top, eu vou colocar de 56,25% e aqui nós estamos trabalhando com a proporção do vídeo, então você precisa entender sobre a proporção. A proporção, os mais comuns são 16:9, 9:16, que são para stories. Temos as proporções 4:3, que são os monitores um pouco mais antigos, que são um pouquinho mais quadrados, só a largura que é um pouquinho maior que a altura. E nós temos agora as proporções 21:9, que são os monitores widescreen, que são mais abertos. Então são as proporções e nós precisamos desses valores para nós aplicarmos nos nossos vídeos, porque talvez se você pegar um vídeo aí com proporções diferentes do que eu estiver usando aqui, pode ser que não aconteça de forma legal aí a responsabilidade do seu vídeo. E vamos calcular a proporção do vídeo com essas medidas aqui, de 16:9, a proporção 16:9, que é os mais comum que nós encontramos nos vídeos no YouTube, que é um pouquinho mais retangular, e também da maioria dos notebooks são também nessas proporções. E vamos aí definir que vai ser 100% do nosso vídeo, a largura total. E agora como que nós descobrimos a sua altura? Simplesmente nós pegamos 9 vezes 100, então nós vamos obter um resultado, então nós vamos dividir por 16 e nós vamos chegar ao resultado de 56,25%. E se nós mudarmos o valor de 100, também vai mudar o valor ali da altura. Então desta forma que nós calculamos. Aqui nós estamos calculando em porcentagem, mas nós também podemos calcular em valores fixos, nesse caso 1920 pixels, e nós podemos fazer essa mesma continha que nós vamos chegar ao resultado de 1080 pixel, que é a proporção do vídeo Full HD. Então sempre quando você entrar no YouTube, clicar na engrenaginha e vai ver a opção de 1080, então nós estamos definindo aqui um vídeo Full HD, tá ok? Mas tudo isso está na proporção de 16:9, e se você quiser outras proporções, pegar um vídeo um pouquinho mais quadradinho, então você vai usar na proporção 4:3. Na grande maioria dos filmes, eles agora estão trabalhando bastante nessas medidas 21:9, na proporção 21:9, então vai depender do vídeo que você esteja utilizando, tá ok? Então por isso que na proporção eu coloquei padding top e eu coloquei de 56,25, eu estou definindo o seu espaço total, que no caso será de 56,25, tá ok? Agora em seguida nós podemos definir o nosso vídeo aqui dentro e ele vai ficar de 100%, por isso que eu coloquei div vídeo iframe, eu vou definir o meu vídeo que eu peguei lá no YouTube, eu vou colocar de 100%, que ele vai ocupar os 100% que nós definimos, e vai ocupar também a sua altura de 100%, e esse 100% será o de 56,25%, tá ok? Então 100% é o espaço total que ele vai ocupar. Então agora nós vamos no nosso código colocar tudo isso em prática. Agora eu vou abrir aqui um novo documento e aqui nós temos a parte estrutura básica do HTML. Só deixei aqui setado uma parte do estilos, onde nós vamos aplicar os nossos estilos, e você pode aplicar também em um arquivo separado que vai funcionar da mesma maneira, mas eu vou colocar aqui para ser um pouquinho mais rápido no desenvolvimento e para você visualizar todo o nosso código. Então nós vamos começar com o nosso HTML. Eu vou colocar div class, eu vou colocar container. Agora dentro eu vou colocar mais um elemento, eu vou chamar div class, div vídeo. Agora aqui dentro deste elemento nós vamos lá no YouTube e nós vamos pegar algum vídeo. Eu já entrei aqui no meu canal. Como você pode ver, já temos bastante vídeo aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, pode entrar aqui no meu canal. Você vai encontrar vários vídeos relacionados à programação web, tá ok? Então vou usar, como nós estamos falando de responsividade, vou entrar aqui na parte de responsividade com CSS Grid, que é muito importante. Se você não entende de CSS Grid, então assista esta aula que está bem caprichado para você entender como funciona a responsividade com o CSS Grid, tá ok? Eu entrei nesse vídeo e nós vamos clicar em compartilhar. E aqui em compartilhar nós temos aqui o botão incorporar, você pode copiar o link para publicar em outros lugares, mas nós vamos clicar aqui em incorporar, onde nós vamos ter o nosso código que o próprio YouTube nos fornece, tá ok? Então você vai usar esse código, porque nós queremos pegar um pouquinho do código do YouTube e colocar no nosso código. E aqui nós temos algumas opções, se nós queremos começar em um determinado tempo, ou se nós queremos mostrar para usuários controles de player, e temos aqui a opção de ativar o modo de privacidade aprimorada, mas aqui não importa para nós, então nós vamos copiar todo o nosso código, vamos clicar em copiar.
e nós vamos voltar lá no nosso código e vamos colocar aqui este iframe. Se você não entende de iframe, não tem problema, que também essa aula não é o foco de ensinar sobre o iframe. E você pode, quando você vai trabalhar com iframe, por exemplo, pegar um outro arquivo e colocar dentro do seu. É como se estivesse pegando outro site, colocando dentro do seu site. E aqui nós temos alguma largura e também altura definida que o próprio YouTube nos fornece, mas neste caso nós não vamos precisar porque nós queremos uma altura e largura totalmente responsiva. Então eu tirei a altura e a largura, tá ok? Então agora nós vamos aplicar todas as utilizações com o CSS. Mas antes de aplicarmos, vamos voltar aqui no navegador, vamos ver o que está acontecendo por enquanto. Então, como você pode ver, o vídeo aqui está pequenininho. Se eu diminuir, você pode perceber que apareceu uma barra de rolagem e não é isso que nós queremos e ele está nesse limite de tamanho. Então, nós vamos aplicar aí a sua responsividade neste momento. Então, nós vamos aqui no nosso código e a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar no nosso container e vamos definir que a sua largura máxima será de 700 pixels. Ou seja, se eu aumentar a minha tela e passar de 700 pixels, ele vai limitar a 700 pixels. E se eu diminuir, ele vai se adaptar à largura total da nossa navegador. E agora nós vamos aplicar o próximo, que será para este elemento. Agora aqui que nós vamos aplicar realmente a proporção do vídeo. Então nós vamos colocar div vídeo. Vamos colocar a largura, que será de 100%, porque eu quero que ele ocupa 100% de 700 pixels, tá ok? E agora nós vamos definir a sua altura. E qual é a sua altura? Que nós descobrimos que é 56,25%. Então aqui eu estou trabalhando na proporção 16:9. Se você estivesse trabalhando com outra proporção, 4:3, daí isso vai ser diferente. No meu caso é um vídeo 16:9, como você pode perceber que ele é um pouquinho retangular, então por isso que eu estou colocando nesta proporção. Se você estiver trabalhando com outra medida, então será um valor diferente. Agora se você estiver trabalhando com vídeo proporção 4:3, então aqui você vai colocar 75%. E como que eu descobri? Usando aquela matemática de calcular a proporção, aquela reguinha de 3, que eu acredito que na escola você nem prestou atenção, como eu nunca prestei atenção, então agora você vai precisar desta continha, que é a proporção, que é a regrinha de 3. Você pode perceber que na programação nós estamos usando. E se nós formos lá no navegador, por enquanto não aconteceu nada, porque não aplicamos nada no nosso vídeo. E agora nós vamos aplicar para o nosso iframe. Por enquanto definimos o seu espaço na proporção. E agora vamos aplicar no iframe. Eu vou seletar div vídeo e eu vou colocar iframe. Eu vou setar direto pela tag. Você também pode colocar aqui um ID, pode colocar uma class que vai funcionar também, mas eu vou aplicar diretamente na tag. Eu vou definir que a sua largura será de 100%, a sua altura também será de 100%. Eu vou até dividir aqui a minha tela para você visualizar o que está acontecendo aqui no navegador. Por enquanto só aconteceu desta forma, porque ainda ele não está se adaptando a essas medidas. Um outro detalhe que eu esqueci de fazer aqui, nesta parte nós estamos definindo sim, a largura total será de 100%, mas só que a nossa altura aqui nós não podemos colocar isso. Eu acabei falando altura e acabei colocando aqui a propriedade altura. Na verdade, nós temos que colocar o seu espaçamento interno. Então, por isso que nós temos que colocar padding. Eu quero que seja o padding top para dar um espaçamento interno. Então, nós não podemos errar aqui. Se colocarmos a altura de 56,25, ele vai estar relacionado à nossa tela. E não é isso que nós queremos. Eu quero que esteja relacionado ao espaçamento interno mesmo, de acordo com 100% aqui. Então, por isso que eu defini 56,25. Agora sim, está funcionando corretamente. Então, nós temos aqui, se formos aqui no navegador, vamos seletar essa parte, então nós podemos ver que essa parte já está seletado, essa parte verdinha que está aparecendo aqui na tela, esse é o espaço que realmente onde está dentro da proporção de 16:9. E quando nós colocamos aqui, eu vou mudar aqui para altura, então nesse momento ele acaba desaparecendo porque nós não temos uma altura realmente definida aqui, ele não sabe relacionado ao que está definida esta altura. Então por isso que nós temos que colocar o padding top, assim ele vai definir realmente a altura de 56,25. E agora o que nós temos que fazer aqui? Como você pode ver que o nosso vídeo está aqui um pouquinho abaixo, ele não está entendendo, por mais que eu defini aqui no meu código, eu coloquei a altura de 100%, ele não está entendendo em relação ao que. Eu posso colocar aqui, colocar o HTML e o body colocar de 100%, a altura de 100%, então ele vai estar relacionado aqui o nosso corpo HTML, então ele vai cobrir toda a nosso navegador. Mas não é isso que nós queremos, eu quero que ele entenda que esse 100% está relacionado a este daqui, a este elemento pai. Eu quero que essa altura aqui,
de 100% esteja relacionado a isso. Então o que nós podemos fazer é colocar um position absolute. Se você não entende o que é position absolute, então eu vou deixar aqui também na descrição um vídeo onde eu explico em mais detalhes para você entender como funciona esse posicionamento, que é muito importante para esta aula. Mas se você entende, então vai entender tranquilamente o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou colocar position, vou colocar absolute. Então, como você pode perceber aqui no navegador, ele já ficou um pouquinho maior aqui. Na verdade, ele saiu aqui do meu espaço. Deixa eu atualizar aqui. Agora, como você pode perceber, ele ficou um pouquinho fora aqui as suas medidas. Agora, ele está definindo a sua altura, a largura do navegador total. Então, por isso é agora que nós temos que fazer. Como que nós aplicamos aqui a Position Absolute? Ele está solto na nossa tela, então ele está colocando a largura total do nosso navegador. E o que nós temos que fazer é fazer com que este iframe, que este elemento iframe, ele está relacionado com este daqui. Como nós colocamos Absolute aqui, mas só que o absoluto dele tem que ser em relação a esse. Então, por isso que nós temos que colocar aqui Position Relative. Tá ok? Então, como você pode perceber aqui no navegador, agora ele já se limitou ao nosso elemento. Então, vamos inspecionar aqui. Você pode clicar em Ctrl Shift I, que vai aparecer da mesma maneira. Aqui logo acima, nós temos o nosso elemento Pi e aqui está o nosso iframe. E como você pode perceber que o nosso elemento de vídeo, ele se limitou à mesma largura do nosso elemento Pi. Agora nós temos que definir qual é a sua posição em relação a isso. Então nós vamos no nosso código e nós vamos colocar que a sua posição no topo será de 0 pixel. Então, como você pode perceber que aqui ele já ficou nesta posição. E agora nós temos que testar a responsividade. Vamos ver se realmente está funcionando. Agora sim está funcionando o nosso vídeo. Olha só que bacana. Com poucas linhas de código, como você pode perceber, não tem muito segredo aqui. Eu só acrescentei aqui a largura total do nosso vídeo. E aqui eu coloquei as proporções do vídeo. O segredo está acontecendo aqui. Se você entender a parte de proporção, o resto vai ficar bem simples de entender. E aqui simplesmente eu coloquei o Position Absolute, que vai estar relativo a estas proporções. Então tudo que será aplicado aqui nesse elemento vai afetar esse elemento também. Agora chegou a hora de você praticar, colocar no seu código, fazer os testes para ver se vai dar certo. E lembrando que aqui que está o segredo, você não pode errar nesta parte. No meu caso, como estou usando um vídeo de 16:9, então eu tenho que colocar esses valores. Se você estiver usando na proporção 4:3, que é um pouquinho quadradinho, então você deve colocar aqui a medida diferente, que no caso, se eu não me engano, é o 75%. Se você colocar 75%, ele vai funcionar corretamente. Se estiver na proporção 21:9, então será outra medida e você deve calcular para não dar erro aqui na proporção, tá ok? E agora, para completar a metodologia OSI, chegou a hora de nós revisarmos o nosso código. Agora essa parte aqui faz parte da metodologia OSI, da técnica S, que é Sistema de Repetição Espaçada. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você nunca viu falar da metodologia OSI, como eu já havia falado no início desta aula. Então assista, o link do vídeo está aqui na descrição, onde ensina em detalhes sobre esta metodologia, ou aqui no card, tá ok? Então a primeira pergunta, quais as duas propriedades que precisamos para definir a proporção do vídeo? Esta é bem simples. Na parte do back nós colocamos aqui, seletamos o elemento Pi, então nós colocamos a largura de 100% e o padding top aqui eu coloquei de 56,25% porque está na proporção 16:9. Então o padding top depende da proporção do vídeo, então não esqueça desta parte. Se o vídeo está um pouquinho quadradinho, então provavelmente é 4:3. Se está bem retangular, então provavelmente é na proporção 21:9. Se está de pé o meu vídeo, então a proporção será 9:16. Então você não pode esquecer da proporção, que os valores podem mudar. Agora, como que nós podemos descobrir a proporção do vídeo? Por exemplo, a altura do vídeo na proporção 4:3, sendo a sua largura de 1200 pixels. Então aqui eu já estou definindo que a sua largura será um valor fixo de 1200 pixels. Então o que nós fazemos? Usamos a regrinha de 3. Então nós definimos a sua largura, vamos definir de 1200 pixels, porque nós sabemos este valor, e nós vamos ter a nossa altura, que está na proporção 4:3. Então nós pegamos 3 vezes 1200 e depois nós dividimos esse valor por 4. Então nós vamos obter o resultado de 900 pixels, tá ok? Então é assim que nós descobrimos a proporção do vídeo e tudo vai depender se é 16:9, 9:16 que é para stories, ou 4:3 que é um pouquinho quadrado, ou 21:9 que é o widescreen. Então eu espero que você tenha gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar na descrição, porque eu posso criar outras aulas sanando mais dúvida, trazendo mais detalhes sobre a responsividade de vídeo, tá ok? E não esquece de assistir a aula onde eu ensino sobre a metodologia OSI. E se você gostou desta aula e quer receber mais aulas como
esta ser notificado, então você sabe o que fazer. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para sempre ser notificado a todas as aulas que eu publicar, porque todos os dias nós temos vídeos iCode Tips. Ao meio-dia eu já publico pequenas partes desses vídeos mais longos, e toda quarta-feira às 8 horas da manhã eu libero uma aula do quadro iCode Full, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula.